vendo um vídeo agora da Paola Star e ela tava falando sobre quando ela começou, como ninguém apoiava ela, como ninguém gostava do que ela estava fazendo, como as pessoas criticavam. E ela teve que ter muita força de vontade para ela cuidar dela mesma, para ela fazer a mudança no corpo dela, porque ela era muito acima do peso, e fazer por ela o que só ela poderia fazer. E aí eu tava vendo os comentários, porque meu vício é ver comentários de vídeos, porque eu acho muito interessante ter um pouco mais de clareza sobre a vida das pessoas, o pensamento delas, o que elas acham. Ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de saber a história das pessoas, história de vida, principalmente histórias de superação, porque isso me motiva, sempre me motivou. E aí eu vi uma moça lá nos comentários que falava que precisava cuidar dela, cuidar da saúde, fazer alguma coisa, que ela não tinha coragem para fazer nada. E aí eu até respondi o comentário dessa moça porque eu me lembrei da minha história. Eu fui sedentária por muito tempo. Só que em 2020 eu passei por um despertar espiritual que veio por uma situação de dor. E juntamente com esse despertar espiritual, eu percebi que eu tinha que cuidar melhor de mim, da minha imagem, do meu corpo, da minha saúde. E foi nesse processo que eu comecei a caminhar. Eu estava muito ansiosa, era pandemia e mais os problemas que eu estava passando, então eu precisava extravasar de alguma forma. Eu estabeleci uma meta que todos os dias eu iria caminhar. Não importaria se fosse feriado, domingo, sábado. E no início eu tinha amigos para caminhar comigo. Mas depois de um tempo não batia os horários, eles não podiam ir. E como aquilo já havia virado um hábito para mim, eu continuei caminhando mesmo sozinha. Eu caminhei durante 4 meses no horário que eu estabeleci todos os dias. E depois disso, eu comecei a dar umas corridinhas, eu senti vontade de correr. Comecei no início, eu não conseguia correr nem 1 minuto e meio, era muito difícil. Só que com o tempo eu fui persistindo e foi aumentando o tempo da corrida, até que eu tava chegando já a 2 quilômetros direto, sem parar. E aí eu resolvi ir atrás de um treinador que me passasse uma planilha para que eu pudesse chegar aos 5 quilômetros. Eu queria correr 5 quilômetros direto, sem parar. E seguindo o treinamento eu consegui. Juntamente com a corrida, eu fui fazendo outras atividades, como a bicicleta, musculação, pilates. Aos poucos, eu fui inserindo cada coisa na minha rotina. A pessoa que era sedentária, aos poucos, foi se tornando uma pessoa super ativa. Que isso não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. Isso só aconteceu porque eu persisti, porque eu decidi, porque eu planejei, porque eu decidi cuidar de mim. Então, a maioria das pessoas, elas ficam sempre no lugar de vítima, esperando ter uma motivação, esperando algo que as impulsione, esperando ter vontade. Mas a nossa vida não muda se a gente não tiver realmente disposição, foco, planejamento e disciplina para fazer, mesmo quando a gente não tem tanta vontade assim. Mesmo quando ninguém nos apoia, mesmo quando é difícil, é sofrido, quando a gente está passando por outros problemas. A gente precisa entender que só depende de nós, não depende de ninguém. O cuidado conosco, não só com a nossa saúde física, com o nosso corpo, mas em todas as áreas da nossa vida, na área emocional, na área espiritual. Tudo só depende de nós, da nossa disciplina, da nossa dedicação, do nosso esforço. E se a gente persistir mesmo nos dias difíceis, nós teremos resultados. E você só vai virar as chaves para começar a cuidar de você como você merece quando você virar essa chave que tudo depende de você. E não no, ai meu Deus, agora tudo depende de mim, não vou dar conta. Não. Eu vou dar pequenos passos porque tudo depende de mim. Então, eu consigo, eu vou planejar, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou conversar com pessoas que já passaram por isso, vou buscar meios de alcançar os meus objetivos. Então, tudo na vida depende da nossa decisão, da nossa persistência, da nossa disciplina e de nós continuarmos
independente se alguém nos apoia ou não, porque tudo que nós precisamos é da nossa própria decisão.